Você sabia que existem 8 visões diferentes dentro do cristianismo sobre quando e como o arrebatamento vai acontecer? 8. E algumas delas são tão opostas entre si que parece impossível que estejam lendo a mesma Bíblia. Hoje vou te apresentar cada uma delas de forma direta e sem complicação. E no final você decide com qual se identifica. Antes de entrar nas 8 visões, é importante entender que elas se dividem em dois campos completamente opostos na forma de enxergar o futuro do mundo. De um lado estão os otimistas, que acreditam que o mundo vai melhorar gradualmente através da influência da igreja até atingir uma era de ouro de governo cristão. Nessa visão, a igreja entregaria a Jesus um mundo praticamente perfeito no momento da sua volta. Do outro lado, estão os que defendem que a Bíblia ensina exatamente o contrário, que o mundo vai ficando cada vez mais sombrio e perverso à medida que o fim se aproxima, até o ponto em que Deus intervém diretamente. Essa diferença fundamental de perspectiva é o que dá origem a todas as 8 visões que vamos ver agora. A primeira é o arrebatamento pré-tribulacional, que é a mais difundida no meio evangélico não denominacional, que hoje são a maioria das igrejas evangélicas. Ela defende que Cristo virá buscar a igreja antes do início da tribulação de 7 anos. Os arrebatados ficariam no céu durante esse período, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, e retornariam com ele ao final para estabelecer o reinado milenar. A segunda é o arrebatamento parcial, que propõe algo mais restrito. Só os cristãos que estiverem ativamente vigiando e esperando o arrebatamento serão levados. Quem não atender a esses critérios ficariam para trás. A terceira é o arrebatamento no meio da tribulação, exatamente na marca de 3 anos e meio. A igreja passaria aqui pela primeira parte da tribulação. A quarta é o arrebatamento pré-ira. Nessa visão, a igreja não sai antes da tribulação, mas sim por volta de 3/4 do caminho, logo antes do derramamento da pior parte da ira de Deus. A quinta visão é o arrebatamento pós-tribulacional, que defende que a igreja passará por toda a tribulação de 7 anos junto com o restante do mundo. Cristo viria apenas ao final. A igreja subiria para encontrá-lo nos ares e retornaria imediatamente com ele para a terra. A sexta é o pós-milenialismo, a visão dos otimistas definitivos. O mundo melhora progressivamente pela influência cristã até atingir uma era de perfeição, e só então Jesus voltaria para receber o reino como um presente da igreja. A sétima é o amilenialismo, que diz que não haverá um reino milenar literal no futuro. Para os amilenialistas, o milênio começou na ascensão de Jesus ao céu e ele já estaria reinando sobre os assuntos humanos há 2000 anos. Para estes, o livro do Apocalipse já se cumpriu completamente no passado. E a oitava, a mais inusitada de todas, é o pantribulacionismo. Uma visão quase irresponsável que resume a posição de quem acredita que tudo vai dar certo no final, sem a necessidade de entender a cronologia profética com profundidade. Estes geralmente optam por ignorar o livro do Apocalipse, por ser difícil de entender, e por acreditar que não importa o que acontecer, eles não precisam entender aquilo que o próprio Jesus deixou para a humanidade como esperança para o futuro. Independente de qual visão você adota, há uma distinção que precisa ficar clara, porque muita gente confunde as duas coisas. Tempos difíceis não são a mesma coisa que ira divina. A igreja sempre passou por perseguições, tribulações e momentos de sofrimento ao longo de toda a sua história. Esses períodos são caracterizados pela oposição de Satanás e seus servos ao nosso futuro. Isso é diferente, completamente diferente do período específico de ira que a Bíblia descreve para os últimos tempos. A tribulação é caracterizada pela ira de Deus contra uma humanidade rebelde e pelo sistema do mundo dominado por Satanás. O próprio Jesus disse que esse será um tempo que a Terra nunca experimentou antes e nunca mais experimentará depois. A palavra grega harpazo, que traduzimos como arrebatamento, significa literalmente resgatar ou tirar no último momento, como quem arranca alguém de dentro de um incêndio antes que o fogo chegue. E a base teológica da visão pré-tribulacional descansa exatamente nesse princípio. Deus não destrói os justos junto com os injustos. A igreja não foi destinada à ira de Deus, mas a receber sua graça, sua misericórdia. Ele evacuou Noé antes do dilúvio. Ele retirou Ló antes de destruir Sodoma. O padrão bíblico é consistente.
8 visões, um mesmo Jesus, um mesmo livro. O que muda é a interpretação de quando e como ele vai agir. O que todas elas têm em comum é que Jesus volta. Essa parte ninguém discute. A questão que fica é, independente de qual visão estiver certa, você está preparado? Porque se por acaso o arrebatamento acontecer hoje, o que importa não é qual teoria você defendia, é se você está pronto. Com qual dessas visões você mais se identifica? Deixe seu comentário. Se você gostou desta apresentação, siga nossa página, comente, deixe seu like e envie para alguém.